paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados ouvintes desse programa, Formação Bíblica, terminamos hoje o livro do Apocalipse de João e entramos no Evangelho de Lucas. E aqui, hoje, terminamos explicando alguns dos símbolos, alguns já tínhamos falado outra vez e repetimos. O símbolo da mulher grávida, Apocalipse 12, versículos 1 a 2, é o povo de Deus, ao mesmo tempo é Maria, gerando o Messias, que é o libertador. É um conceito que se chama, em Bíblia, personalidade corporativa. Maria representa a igreja. Dragão ou serpente, capítulo 12, versículo 13 e versículo 9, é o poder do mal que opera no mundo, ou o Satanás. 7 cabeças, capítulo 12, versículo 3, são as 7 colinas da cidade de Roma, que também se vê no capítulo 17, versículo 9, ou 7 reis, capítulo 17, versículo 9 a 10. 10 chifres, capítulo 12, versículo 3, é o sinal do poder ou do rei. 10 indica a totalidade. Encontramos isso também no capítulo 17, versículo 12. 1266 dias. 12, versículo 6. 42 meses, 11, versículo 2. Tempo, tempos, meios tempos. Capítulo 12, versículo 14. É a metade de 7 anos. Indica um tempo limitado e imperfeito, porque Deus limita o tempo do perseguidor e do sofrimento do seu povo fiel para que persistam até o fim. A asa de águia, capítulo 12, versículo 17, é a proteção com que Deus conduz o seu povo. Isso já está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Besta fera, 13, versículo 1, capítulo 13, versículo 1, é o Império Romano, o poder que encarna o mal. Capanga do dragão. O dragão, lembramos, é o Satanás. Besta-feira é o capanga, o Império Romano é capanga do Satanás. Besta é uma fera com aparência de cordeiro e voz de dragão. Capítulo 13, versículo 11, são os falsos profetas que se colocam a serviço do Império Romano para legitimá-lo diante do povo. Satanás, Império Romano e aqueles que são os porta-vozes do Império Romano, falsos profetas. Pantera, urso, leão, 13, versículo 2, são símbolos da voracidade e da exploração do mal. 144 mil virgens, capítulo 14, versículo 1 a 4, é o número completo, significa 12 vezes 12 vezes 1000. 12 do Antigo, 12 do Novo Testamento e 1000, que é um número que indica grande número, completude. São virgens, isso é, nunca andaram atrás dos falsos deuses do Império Romano. São as testemunhas dos cristãos. Esses apenas vão se salvar. É um número simbólico, outras igrejas aí andaram especulando e sempre erraram, porque já haveria no céu muito mais do que 144 mil. Babilônia, capítulo 14, versículo 8, capítulo 18, versículo 2, é Roma que explora os povos e com eles se enriquece. Capítulo 18, versículos 3, depois versículos 9 a 13. Filho do homem, capítulo 14, versículo 14, é a imagem de Jesus Messias, tirada do profeta Daniel. Daniel, capítulo 13, 7, versículo 13. Armagedon, capítulo 16, versículo 16, é o símbolo da derrota dos exércitos inimigos, tirado de Zacarias, capítulo 12, versículo 11. Um presidente dos Estados Unidos, que foi ator de cinema, dizia que nós estamos vivendo a realidade do Armagedon, o que não se realiza nem vai se realizar tão cedo. 1000 anos, capítulo 20, versículos 2 a 7, é o tempo completo, desde o início até o fim da perseguição, até o fim do mundo.
Lago de fogo, capítulo 20, versículo 14, é o símbolo do destino de tudo que se opõe ao plano de Deus. Segunda morte, capítulo 20, versículo 14, é a morte da própria morte. No fim, só vai sobrar a vida. Segundo Hugo Vani, um dos principais autores sobre Apocalipse, professor do Instituto Bíblico de Roma, é a morte não do corpo, mas a morte da pessoa inteira. Nova Jerusalém, capítulo 21, versículo 2, é o símbolo do novo povo de Deus, o cristianismo. Núpcias do Cordeiro, capítulo 21, versículo 2, capítulo 19, versículo 9, é a vitória e a festa final da união de todos os que são salvos com Deus. Alfa e Ômega, capítulo 21, versículo 6, significa, com a primeira e a última letras do alfabeto grego, o princípio e o fim referidos a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Qual é, finalizando, a teologia da missão no Apocalipse? O que se pensa com o Apocalipse? O Apocalipse é escrito na época do imperador Domiciano, violentíssimo. Não é, na verdade, um período de muito martírio, porque já tinha cessado, mas ao culto do imperador que vem divinizado, como se fosse Deus. A isso o cristianismo se opõe. A comunidade cristã enfrenta conflitos em áreas diversas, com a sociedade civil romana, com pretensos judeus, capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, internamente com falsos mestres também. Refere os que abandonaram o amor do começo, capítulo 2, versículo 4, ricos presunçosos, capítulo 3, versículo 15 a 17. Aponta idolatrias diversas, os nicolaítas, capítulo 2, versículos 6 a 15, Jezabel, capítulo 2, versículo 20, os que seguem a doutrina de Balaão, capítulo 2, versículo 14, mestre das carnes sacrificadas aos ídolos, capítulo 2, versículo 14 e 20, e a prática da imoralidade, capítulo 2, versículo 14 e 20. Num sentido mais geral, talvez aqui está se enfrentando o crescimento da gnose, que é, então, uma heresia, ao lado do cristianismo, que visa a salvação pelo conhecimento, que o Papa Francisco nos alerta como um risco à espiritualidade até o mundo de hoje, na exortação apostólica Veritatis Gaudium, aliás, Gaudium et Exultate, Gaudete e Exultate. A questão é o seguinte: o Apocalipse testemunha um período difícil. Há ameaças externas, que são políticas, ideológicas, religiosas, e internas. São falsos mestres, imoralidade. Como somos chamados pelo Apocalipse a resistir na fé e a testemunhá-la diante das situações análogas e semelhantes nos dias de hoje? Essa é a pergunta. Somos chamados, e o Brasil se encontra num momento político dificílimo. Nos perguntamos seriamente o que nos espera, seja com um, seja com outro candidato, o que fazer. O Apocalipse não nos transmite uma atitude contra o mundo. Se o cristão não deve deixar-se contaminar com os critérios e práticas da sociedade circundante, é por um ato profético de testemunho para com essa sociedade e em nome dela. Trata-se de uma recusa heróica a comprometer-se com o sistema alinhado com as forças do pecado e da morte. É uma visão de esperança, não de temor. Temor é o que vivia o povo. O Apocalipse dá a esperança para o mundo na transformação da dor e da injustiça na terra de paz e de beleza. É uma ênfase no testemunho. O cristão deve testemunhar esta esperança. A questão é essa: como hoje, inspirado no Apocalipse, o cristão deve não se contaminar com os critérios e práticas do sistema social, cultural, político, religioso e econômico e, ao mesmo tempo, testemunhar o cristianismo no seio destas realidades. Muito difícil. Não se alinhar com aquilo que vai contra o Evangelho, vai contra a mensagem do Apocalipse. Por fim, as cartas às 7 igrejas, que seguem um esquema comum, podem ser utilizadas até para uma reunião de grupo
de grupo bíblico, e tem um roteiro todo de Carlos Mestre sobre isso, em 2 volumes, mas com as seguintes perguntas que nós podemos observar. Todas as cartas são dirigidas ao anjo da comunidade, significa uma liderança. Todos se apresentam com a palavra de Jesus, assim diz. Em cada carta, Jesus recebe um título. Em todas as cartas, Jesus começa dizendo: conheço o bem e o mal da comunidade. Descreve as qualidades positivas. A comunidade de Laodiceia não tem nada de positivo, não é fria nem quente. Por isso será vomitada, o que é uma expressão muito grave. Capítulo 3, versículo 15. Né? Então, não ser frio nem quente já é algo negativo, é a pessoa que não fede nem cheira nas terminologias de hoje. 2 comunidades não têm nada de negativo, então só positivo, Esmirna e Filadélfia. A essas, Jesus dá conselhos de perseverança. Na comunidade de Sardes, o negativo é mais forte que o positivo, por isso se inverte a ordem. Todas as cartas têm um aviso final: quem tem ouvidos, ouça. Por fim, todas terminam com uma promessa àquele que será o vencedor. Então temos as comunidades de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 a 7, Esmirna, capítulo 2, versículo 8 a 11, Pérgamo, capítulo 2, versículo 14 a 18, Tiatira, capítulo 2, versículo 18 a 29, Sardes, capítulo 3, versículo 1 a 6, Filadélfia, capítulo 2, versículo 7 a 13, Laodiceia, capítulo 2, versículo 14 a 21. Então a questão: podemos fazer em grupo, quais as qualidades positivas de cada comunidade? Quais as qualidades negativas? Quais as advertências que Jesus faz? E qual a promessa à comunidade? Um grande livro, recomendo a todos, é o livro de Carlos Mestres e Francisco Orofino, Apocalipse de João, a teimosia da fé dos pequenos. Já é de 2003, da editora Vozes, mas é um livro precioso. Carlos Mestres e Francisco Orofino, Apocalipse de João, a teimosia dos pequenos. Vozes, editora Vozes, 2003. E assim terminamos essa abordagem do Apocalipse e, após o intervalo, passamos para o Evangelho de Lucas. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Estimados irmãos, então começamos mais um Evangelho. Já abordamos nesse programa o Evangelho de Marcos. E agora passamos a abordar o Evangelho de Lucas. Após alguns instantes, quando localizamos aqui, então entraremos no Evangelho de Lucas. Em primeiro lugar, qual a importância desse Evangelho? A obra de Lucas não se restringe ao Evangelho. É o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos.
Alguns dizem que o Evangelho é o Evangelho do Jesus Cristo. E Atos seria o Evangelho da igreja, porque narra a ação do Espírito Santo na igreja. E a missão. A intenção de Lucas é contar uma história dos fatos desde o princípio, após uma acurada investigação, conforme os primeiros 4 versículos do Evangelho. Ou seja, Lucas era pesquisador. Ele quer contar uma história querigmática da missão, com elevado teor literário e esmerada narrativa. Lucas é dos 4 evangelhos aquele que tem melhor qualidade na redação. Ele tinha uma formação helenista. É a história querigmática que anuncia a salvação por Cristo, mas é história também. Então, o autor é alguém da 2ª geração cristã. Então, dessa 2ª geração, nós vemos, então, como pesquisador nos primeiros 4 versículos do Evangelho. Segundo, quem é que diz que Lucas é o Evangelho? É o autor. É o bispo Pápias de Herápolis. Depois Irineu de Leão, outro bispo. Clemente de Alexandria, outro bispo. Orígenes, um grande estudioso. E também no primeiro cânon conhecido na Bíblia, descoberto em Roma, cânon muratoriano, de Muratório, aquele que descobriu. Lucas teve contato com Paulo? Provavelmente, quase certo que sim. Isso nos é apontado na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, e a carta a Filemon, capítulo 24. A tradição eucarística de Lucas é muito semelhante à de Paulo. Por exemplo, temos então Lucas capítulo 22, versículo 19 a 20, semelhante a 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 25. Porém, a justificação em Lucas é um pouco diferente de Paulo. Lucas capítulo 15 é um perdão total, uma misericórdia de Deus que transcende toda e qualquer culpa, principalmente na narrativa do filho pródigo. É diferente de Gálatas, onde é preciso então ser justificado pela fé e não somente não pelas obras. Lucas torna-se um defensor da missão paulina em oposição contra a oposição judaico-cristã, os judeus do cristianismo, e sublinha a colaboração harmoniosa entre Pedro e Paulo. Era médico? A tradição está em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Mas ele não usa um vocabulário médico, o que faz um pouco suspeitar. Porém, há seminários, e eu me lembro que em Pádua, onde estaria enterrada a cabeça dele e o corpo está em Praga, na Tchecoslováquia, houve um grande simpósio que resultou num livro de mais de 1000 páginas tentando comprovar, então, que Lucas, entre outras coisas, era médico. Ele tem uma cultura elevada, com estudos em retórica grega, exegese, interpretação da Bíblia judaica, tem uma atitude de historiador, tem dotes literários, é um exímio narrador de histórias, da história revelada, em muitas vinhetas e parábolas, com grande imaginação sintética na coerência entre a história de Jesus e na história do cristianismo nascente, que continua a história bíblica de Deus com o seu povo. Ele visa responder a uma crise do desenvolvimento do mundo, cristão no mundo, urbano e helenista romano. Viviam os cristãos espremidos, ameaçados. Ele quer responder às questões fundamentais que são: quem é Jesus, que para ele é Salvador do mundo, capítulo 2, versículos 30 a 32, 24 a 47, libertador dos pobres, oprimidos e marginalizados, capítulo 4, versículos 18 a 19, quando Jesus aparece a primeira vez na sinagoga de Nazaré, capítulo 6, versículos 17 a 26. Ele é revelador da misericórdia do Pai, no capítulo 15, que é o capítulo central do Evangelho, cujo texto central também é o Filho Pródigo. Ele é profeta de Deus, capítulo 24, versículo 19, alguém de muita oração,
é o que mais acentua a oração em Jesus, é o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12, capítulo 11, versículos 1 a 13. Ele lembra um filósofo helenista, porque ele tem essa cultura. Ensina nos banquetes que lembram um simpósio de sábios. Esse é a referência que ele faz a Jesus, no capítulo 14, versículo 1 a 24, 22, versículos 14 a 32. Além de responder quem é Jesus, ele quer responder quem são os discípulos. Discípulo é ir caminhando com Jesus de Nazaré. Não é um aprendizado teórico, mas é concreto, é caminhar. Capítulo 9, versículo 57 a 62. Além disso, discípulo é aquele que é misericordioso, perdoa 70 vezes 7. E aquele que segue a quem dá atenção a quem precisa, como o bom samaritano. É o único evangelho que narra o episódio do samaritano que parou a sua viagem e acolheu alguém que tinha sido assaltado e estava caído à beira do caminho, no capítulo 10, versículos 29 a 37. Discípulo é aquele que tem cuidado com toda e qualquer forma de ganância. Capítulo 12, versículos 33 a 34. Discípulo é aquele que é servo do Senhor, capítulo 12, versículos 35 a 39, é aquele que é chamado a fazer o que Jesus faz, seguindo o seu caminho, capítulo 14, versículos 25 a 33. Por fim, nesse evangelho os discípulos mostram audácia após a morte de Jesus em sua pregação, conforme Atos, capítulo 4, a 13, quando chamados e presos pelo Sinédrio, eles dizem que devem obedecer antes a Deus que aos homens. E como Sócrates, o filósofo grego, obedece a Deus antes que as autoridades humanas. Por isso, são mártires. Atos capítulo 4, versículo 19. Qual é o gênero, as dimensões literárias e o propósito de Lucas? Como já falávamos, ele é um exímio contador de histórias com vinhetas pequenas e agudamente definidas, somente neste evangelho. O rico insensato, aquele que se mete a acumular riquezas, dizendo que agora pode parar com aquilo que ele adquiriu e na mesma noite ele morre. O Lázaro e o homem rico, ou seja, o Lázaro que não tem a mínima chance de qualquer alimento ou esmola pelo rico, vai para o céu e o rico vai para o inferno. O bom samaritano, como eu já tinha falado, o filho pródigo e outras que estão em Atos dos Apóstolos e são exclusivas de Lucas. Cada pequena narrativa tem algo a dizer em seus próprios termos, tanto como parte de uma história maior, ou seja, faz parte e ao mesmo tempo é alguma coisa que tem a sua particularidade. A narrativa de Lucas e o ênfase nos eventos relacionados é sempre presente. A linguagem do pobre domina o capítulo 1 até o 16. Lucas é aquele que mais fala na opção pelos pobres. Qual é o gênero de Lucas? Gênero literário. O gênero é um gênero operativo mais do que estético, como se faz na história helenista ou biografia. O antepenúltimo prêmio, Ratzinger, que é um prêmio que equivale em teologia ao Nobel nas outras áreas, foi dado a um professor de Londres, Richard Burroughs, que comprovou que os evangelhos seguem também um gênero biográfico, são uma biografia de Jesus. Lucas segue fontes escritas, como se disse no início, né, além de seguir a Marcos, que é o primeiro dos evangelhos, e tem uma extensa matéria que se encontra exclusivamente nele, principalmente nos capítulos 9 a 18, onde se está a instrução aos discípulos. Então, as testemunhas oculares que Lucas evoca se tornam testemunhas da palavra, no capítulo 1, versículo 2. Ele usa Marcos, diferentemente do que faz Mateus. Ele elimina as coisas duplicadas, é mais sutilmente entrelaçada a sua narrativa, e ditos de Jesus do que Mateus.
reescreve suas fontes com uma variedade de estilos no ideal da prosopopeia. Prosopopeia, que é um estilo apropriado ao caráter e circunstâncias, que é uma fala literária. Vamos indo para o fim, terminamos esse ponto, mas vemos ainda aqui nessa parte que Lucas insere a história de Jesus no contexto mundial. Mateus inseria apenas no contexto judaico, filho de Abraão. Jesus é filho de Adão, capítulo 2, versículos 1 a seguintes. E o Evangelho, Jesus viveu na época que Quirino era o governador da Síria que abrangia Jerusalém. Mostra então toda a história de Israel. Ele tem um instinto de causalidade de um historiador, repete para quê, a fim de quê, que é o propósito da narrativa inteira. Ele segue um padrão de profecia e cumprimento. Jesus profetiza e cumpre aquilo que ele diz. Lucas evita as técnicas da retórica helenista para adotar o estilo dos livros históricos da Bíblia, mas influenciado pelo estilo da propaganda helenista e da biografia antiga. Porém, ele é livre em relação a isso. Lucas apresenta inúmeros dispositivos narrativos, sumários, em número maior do que Marcos, sumários que narram, então não vou dizer todos, mas que narram a atividade de Jesus, e depois em Atos dos Apóstolos, os famosos sumários que narram a vida da comunidade no capítulo 5, no capítulo 6. No capítulo 2 também. Há discursos de variada extensão que interpretam a história para os leitores. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, até o capítulo 7. Narra viagens de Jesus com os discípulos a Jerusalém. Narra a viagem de Paulo a Roma, no livro dos Atos, que conclui suas diversas viagens. E, terminando, há também um sem número de paralelismos. Por exemplo, Maria ao lado do Espírito Santo, aparece em Lucas, capítulo 1, versículo 34 a 35, em Atos, capítulo 1, versículos 13 a 14, Maria recebe a anunciação do Espírito Santo e está com os discípulos no cenáculo em Jerusalém, segundo o livro de Atos, quando aparece o Espírito Santo sob forma de línguas de fogo. Também os milagres de Pedro e de Paulo vêm colocados em paralelo, em Atos, capítulo 13 e 14, além de outros. Partimos, então, na semana que vem, continuando com a data, o local, a mensagem, os destinatários do Evangelho, as partes do Evangelho e qual a teologia, o pensamento. Então, prezados irmãos, tenham um bom dia, um bom fim de semana, para que possamos, assim, inspirados por Lucas, crescer na fé. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.